para você? Bom dia, Fabiola. Conflitos internos. Você sabe que esse conflito é eterno, né? Porque começou já antes da campanha. O vice-presidente Mourão, depois de assumir o cargo, já estava na vice-presidência, ele disse numa ocasião que o Bolsonaro encerrou a carreira militar dele num posto de capitão, que, segundo o Mourão, nesse posto, ele teve muito mais atividade física do que intelectual. E, segundo o Mourão, o Bolsonaro não viveu a fase da carreira militar em que a chave muda do físico para o intelectual. Então, o Mourão tem essa visão do presidente. E o presidente se incomoda sempre que o vice-presidente se manifesta. O Mourão está certo na manifestação dele. Tem ali alguns exageros que um vice-presidente talvez devesse evitar, como, por exemplo, aconselhar o Ocidente a socorrer militarmente a Ucrânia, mas o fato de ele dizer que o Brasil não está neutro nessa questão, que reconhece que houve uma violação à soberania da Ucrânia por parte da Rússia, isso é o que deveria ter feito o governo brasileiro, mas não foi o que fez. Em condições normais, o Brasil, nesse episódio, seria um figurante, sem grande importância, mas o Bolsonaro, por ação e por omissão, ele acabou convertendo o Brasil em protagonista de um fiasco diplomático. Ele agiu equivocadamente quando se solidarizou com os russos na visita que fez ao Vladimir Putin. E agora se omite desastrosamente quando se abstém de condenar, com a veemência que o caso requer, a invasão russa ao território ucraniano. Ô, Josias, a gente conseguiu consertar aqui o vídeo. Vamos ouvir? Acho importante a fala do Bolsonaro para você seguir. Vamos ouvir o que disse Bolsonaro ontem. Diz vice-presidente da República, deixar bem claro. O artigo 84 da Constituição que diz que quem fala sobre esse assunto é o presidente. E o presidente chama-se Jair Messias Bolsonaro. E ponto final. Então, com todo respeito a essa pessoa que falou isso, e eu vi as imagens, falou mesmo, tá? Está falando algo que não deve. Não é de competência dela, tá? É de competência nossa. Só para você ter uma ideia. O que... Tá aí. É curioso isso, né, o Josias? Ele ter que reafirmar quem é o presidente do país, né? Porque Mourão fala, e assim, a gente foi até lá entrevistar Mourão. Mourão fala numa tranquilidade, numa naturalidade ali, empoderado, inclusive, né? E o presidente Bolsonaro tem que fazer a força do poder. Jair Messias Bolsonaro é o presidente. É estranho isso, né, Josias? É estranho, mas você sabe que isso é próprio de pessoas inseguras. Que a pessoa que sabe da sua posição e a exerce com autoridade não precisa ficar reafirmando que é o presidente. Todo mundo sabe que ele é o presidente. Agora, ele precisa agir como presidente. Aí ele se refere ao vice-presidente como essa pessoa que está dando aí uma peroada. O Mourão ele comparou a movimentação do Putin ao expansionismo da Alemanha nazista e defendeu lá o socorro militar do Ocidente à Ucrânia. Ironicamente, Fabiola, a negligência do Bolsonaro, nesse caso, coloca o Brasil numa posição semelhante à da China, que é uma das nações mais execradas por ele, Bolsonaro, e pelo bolsonarismo. Os dois países contemporizaram com o Putin, evitando condenar o Kremlin explicitamente por esses ataques contra a Ucrânia. E esquivaram-se de apoiar também sanções econômicas contra a Rússia. Aí o Itamaraty sai com uma nota vaga, que diz que está acompanhando com grave preocupação essa guerra, esse conflito, e roga pela suspensão imediata das hostilidades. A cena, o caso, pede algo mais, né? Nós estamos vivendo um fato histórico. Ontem, 24 de fevereiro, o Putin virou a página da história para trás. E aí o mundo acordou com dois barulhos. Primeiro, o som das bombas que estavam caindo desde a noite anterior sobre a Ucrânia. E o outro ruído foi o vozerio dos líderes das nações democráticas que condenaram a Rússia.
já nas primeiras horas do dia. E o Bolsonaro despertou em silêncio, foi lá para o cercadinho, perguntou o placar do jogo do Palmeiras, viajou para São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, fez lá comício disfarçado de ato administrativo, passeou de motocicleta e, de noite, nessa transmissão, ao vivo, pela internet, constrangeu ali o chanceler, o Carlos França, convertendo o ministro das Relações Exteriores num adereço dessa live patética. No futuro, Fabiola, quando os historiadores puderem falar sobre essa tragédia que nós estamos vivendo agora, sem ter que esperar para contar o número de mortos, de feridos, o número de refugiados, eles vão reservar, os historiadores vão reservar um parágrafo no rodapé de página para mencionar esse silêncio cúmplice de um presidente precário que passou pelo Palácio do Planalto numa hora tão grave.